Oi, turma. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu tô enviando esse vídeo, né, no mesmo intuito que eu estava enviando aqueles vídeos de revisão no finalzinho de semana. Que aí eu dei uma parada por conta do momento que vocês estavam bem exaustos também e tudo mais, né? Então, eu dou a mesma proposta, tá bom? Vocês podem analisar o trabalho o que vocês fizeram na prova, ver qual foi os erros, anotar no caderno as questões, tá bom? Eu vou tentar dividir esse vídeo em 4 partes para não ficar tão cansativo, não precisa ser tudo no mesmo dia. Vocês podem me enviar no WhatsApp mesmo, tá? Quando vocês fizerem, podem tirar dúvidas pelo WhatsApp mesmo, fiquem à vontade. E ter uma nota, né? Melhorar a nota, principalmente aqueles que faltaram, que não puderam estar no sábado, né? Então, vocês fazendo todo esse esforço, vocês também vão ser recompensados com a nota, né? De acordo com a dedicação de vocês, tá certo? Então, essas notas aqui, elas são extras e podem ajudar bastante a nota de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. A questão número 1, né, das questões que eu corrigi, ela foi aquela que teve o maior número de acertos, né? Todo mundo conseguiu compreender que esse símbolozinho de porcentagem aqui, ó, ele indica uma porcentagem, tá? Então, essa porcentagem, ela indica um denominador 100. Então, quando eu vou escrever uma fração, uma porcentagem em fração, eu simplesmente vou converter esse símbolo em um denominador 100. Então, vai ficar 25 por 100, onde é a alternativa letra C, tá bom? Questão número 2. A questão número 2 foi aquela que teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas vamos lá. Ao fazer um avião, Felipe tomou uma folha retangular de papel e observou os passos indicados na figura a seguir. Então, ó, se vocês observarem, ela tem o passo 1, não foi feito nada, né? Peguei a folha. Segundo passo, ó, ela foi dividida em 2 partes, né? Ó. O terceiro passo foi realizado o primeiro triângulo e o segundo passo foi realizado o outro, onde formou um só, tá certo? Então, essa questão ela pede para analisar o triângulo que foi formado por último, tá bom? Isso aqui, A, B, C. E pelas alternativas, a gente vai analisar o seguinte: na letra A, retângulo escaleno. Escaleno é um triângulo que possui todos os lados diferentes. Então, se a gente observar, ó, o lado AB, ele é igual ao lado BC, não é? Então, ele não pode ser escaleno. Ele não pode ser retângulo também, por quê? Porque a gente está analisando o triângulo todo, ó, completo. Não é só essa partezinha aqui. O retângulo é aquele onde eu tenho duas retas perpendiculares, ó. Eu tenho retas aqui que vão formar, vamos dizer assim, uma cruzinha, um X, tá vendo? Ó? Vão formar um X na vertical, né? Na diagonal. Mas ela forma, tipo, uma cruz, ó. Isso aqui eu consigo desenhar um quadradinho aqui, que seria um ângulo reto. Então, isso aqui não é ângulo reto, tá bom? Então, ela não pode ser retângulo e nem escaleno, ela é isósceles. Escaleno é quando todos os lados são diferentes. Isósceles vai ter dois lados iguais e um diferente. Então, a alternativa correta aí é a letra D. Tia, mas por que acutângulo? Acutângulos são ângulos que são menores que 90 graus. A soma do ângulo interno de um triângulo é 180, né? Eu só tenho dois lados iguais aqui. Mas se não é um ângulo reto de 90 graus, não tem nenhum ângulo reto aqui, a única alternativa que eu tenho para responder é a letra D, tá bom? Então, seria letra D, acutângulo e isósceles. Questão 3. A questão 3 ela é diferente um pouquinho da questão número 1, como se fosse o inverso, né? Ao invés de eu pegar a porcentagem e transformar em fração, eu vou pegar a fração e transformar em porcentagem. No entanto, essa fração ela é um número com números inteiros lá, né? Sem precisar usar os 100 centésimos. Então, eu tenho 1/4 do total de docinhos que precisava para fazer para a festa, né? Então, eu posso pegar essa questão, ó, quando o denominador ele for maior, numa fração, ele for maior do que o valor do numerador, ou seja, o valor de baixo ser maior que o de cima, eu posso fazer essa questão utilizando um desenho. Por exemplo, eu tenho 4, né? Vamos dizer aqui que eu vou colocar 4 tracinhos. E desses 4, eu escolhi apenas um. Então, eu peguei um do total de 4. E o todo é 100%.
Então, era 25, 25, 25 e 25, porque 25 vezes 4 dá 100. Então, quando eu peguei 1 do total de 4, eu peguei 25% do total de 100, tá certo? Então, a alternativa correta seria a letra B. A questão número 4, ela fala o seguinte: João, com uma calculadora, determinou o valor de uma divisão e obteve como resultado 7,0710,678. Se observar esse número aqui, ele é um número infinito, porque ele tem essa reticência para representar o fato dele ser infinito, tá certo? Então, pode-se provar que esse número ele tem infinitas casas decimais e ele não é uma dízima periódica. Se ele não é uma dízima periódica, significa dizer que ele não tem aquele númerozinho que é o período, ou seja, aquele número que vai se repetir infinitamente, certo? Então, se vocês observarem o número, ó, não tem como eu determinar quem é o próximo. Eu tenho 0, 6, 7 e 8, eu não sei quem é o próximo. Então, não tem um período definido aí. Então, sempre quando eu tiver esse número, assim como eu tenho uma raiz que não tem um resultado exato, eu estou falando de um número irracional. Para ser irracional, ele tem que ser infinito também. No entanto, não tem um período, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Questão número 6. A questão número 6, ela é uma questão mais direta de porcentagem, né? Analisando o enunciado aqui, ó, eu vejo que um determinado canal de telecomunicação é chamado Notícia Ruim, todo dia, deu a seguinte notícia: a enchente desabrigou cerca de 30% da população de uma cidade. Então, 30% da população dessa cidade ela foi desabrigada. Esses 30% equivale a quanto? Ele corresponde a 30% de 50 mil habitantes. Então, eu vou tirar 30% de 50 mil habitantes. Essa é uma questão que a gente resolve de porcentagem, que a gente consegue resolver ela de uma forma direta. A gente utilizando os mesmos valores que estão na questão, sem precisar pensar fora da caixinha, né? Então, eu tenho aí 50 mil, vou tirar 30%. Eu vou fazer aqui usando a fração, mas aí quem prefere a porcentagem, a regra de 3 pode usar também, fica à vontade, tá bom? Então, 50 mil vezes 30%, ó, observa que esse símbolo de porcentagem eu coloquei como 100 embaixo. Cortei 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, vai ficar 500 vezes 30, que vai dar 15 mil, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra C. Eu tinha colocado aqui e pronto, 15 mil, tá? Questão número 6. A questão número 6, a gente tem que dominar a nossa compreensão relacionada a polígonos, né? A gente fez uma revisão um pouquinho detalhada sobre polígono, a gente fez uma revisão do conteúdo anterior, e a gente falou sobre a soma dos ângulos internos, né? O polígono ele é uma figura fechada, que não é formada, não faz cruzamento, e formado por segmento de reta. Resumindo, o triângulo é um polígono, o quadrado também é um polígono. A soma dos ângulos internos dele é determinada pela quantidade de lados que ele tem. Então, o triângulo possui quantos lados? 3. Então, se eu jogar naquela formulazinha que a gente estudou, né? Soma dos ângulos internos igual a n menos 2 vezes 180, eu vou ver que a soma do ângulo interno do triângulo sempre vai ser 180. Então, se eu memorizar que é 180, eu não preciso nem lembrar da fórmula, né? Do quadrado, ele tem 4 lados, vai ser sempre 360. Se eu jogar na fórmula, vai ser também 360, tá bom? Então, analisando aqui, ó, se esse triângulo aqui é equilátero, significa dizer que os ângulos internos dele são todos iguais. Então, se o total é 180, e o total, e eles são todos iguais, vai ser 180 dividido por 3. Então, esse vai medir 60, esse lado vai medir 60 e esse vai medir 60, do triângulo, tá? Do quadrado, todos o quadrado também são igual. Então, se o total é 360, 360 dividido por 4 vai dar 90, 90, 90 e 90. Assim também para o outro lado. Então, a questão ela está perguntando o valor de A, que é esse ângulo externo aqui, que está fora. Esse ângulo aqui, ó, ele vai formar uma circunferência, um círculo aqui dentro. Então, tem que pegar em consideração o valor do ângulo desses outros aqui de dentro também. Então, o total da circunferência não é 360? Né? 360 todo, ó. 360 menos 90, menos 60 e menos 90 vai ser igual a 120. Porque o total tem que dar 360. Então, se eu tenho só esses valores aqui, o A vai ser um valor que falta para completar 360. Então, fazendo essa conta, a resposta é letra C. Então, eu vou encerrar esse vídeo com 6 questões e vou gravar mais 3 vídeos. Não precisa fazer tudo num dia só,
mas considerem como uma aula de revisão, tá bom? E com uma aula extra também para ajudar vocês nas notas, tá bom? Até mais, pessoal!